Olá, me chamo Janiele. Vamos falar um pouco sobre as interações sociais e a formação identitária da criança negra? Afinal, o que seria a identidade social? A identidade social, ela pode ser definida como uma construção simbólica que se dá em relação ao outro e constitui um processo histórico, cultural, que operando com o passado, com a ancestralidade e com a hereditariedade, processa o presente e transforma-se a cada momento e a cada contexto da história. Para entendermos um pouco sobre esse tema, é importante tratarmos aqui de conceitos importantes, como, por exemplo, raça. A raça, ela se trata de traços, de marcas físicas que podem ser observadas como características partilhadas por pessoas ou por um grupo de pessoas. Levando aí para uma perspectiva política e ideológica, a categoria raça, ela busca incorporar a prática social e política dos sujeitos negros, enfatizando o caráter ideológico da discriminação racial. Etnia. Etnia é um conceito mais amplo de raça. Ela consegue tratar a dimensão cultural e histórica dos povos estudados, podendo ser observados nos costumes, nos idiomas e na religião desses povos. Racismo. O racismo, segundo a definição europeia, ela se dá como uma superioridade racial branca. É uma ideologia que defende a hierarquia entre grupos humanos, classificando-os em raças superiores e inferiores, sendo usada aí como justificativa para as desigualdades entre negros e brancos. Preconceito. Como o próprio nome sugere, são julgamentos preconcebidos sem nenhuma ponderação sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas. Já a discriminação racial, ela seria o preconceito posto em prática, o preconceito materializado, no sentido de distinguir, de estabelecer diferenças entre as pessoas. Os estereótipos racistas e a construção da identidade estigmatizada. Os estereótipos eles dizem respeito às opiniões pré-determinadas que afetam as relações interpessoais e elas podem serem fios condutores para a propagação do racismo. O estereótipo associado aí à raça, ele serviu para dividir e marcar os indivíduos e grupos na sociedade. Podem ser observados em expressões como macaco, crioulo, indolente ou que se não suja na entrada, vai sujar na saída. Identidade social. A identidade social, ela se dá como não inata. Se constrói em algum determinado momento, em algum contexto histórico e cultural do indivíduo. Levando para um campo mais amplo, a identidade ela é um recurso para a criação de um nós coletivo, onde lutamos pelos nossos sistemas de representações, como, por exemplo, mulheres, negros e as comunidades. Levando no campo pessoal, é aquilo que diferencia cada um de nós, onde percebemos o que nos é próprio enquanto individualidade diferenciada. A identidade ela é um processo que possibilita a construção gradativa da personalidade. As crianças, a partir das interações sociais, elas podem ser influenciadas na sua forma de pensar e de agir. O negro brasileiro é significado como desqualificado inferior, tudo baseado nas suas origens africanas, ao seu passado. Esses são preconceitos fundamentados no estereótipo. A interação social e formação da subjetividade na infância. Segundo aí Vygotsky, ele diz que o desenvolvimento do indivíduo ele se dá através das interações sociais com o meio físico. Ele vai se dar de dentro para fora, marcado aí pela isenção do sujeito em determinado grupo sociocultural. Vale também destacar que Vallon ele diz que as emoções são manifestações afetivas que assumem um papel cultural no processo de desenvolvimento da criança, sendo aí acompanhado de expressões específicas. A internalização das práticas sociais, as representações simbólicas da criança. Também aí, segundo Vygotsky, ele diz que as funções mentais superiores são construídas através das relações sociais internalizadas. Essas internalizações são o resultado do processo do desenvolvimento. A construção da identidade da criança negra e o processo educativo. Escola.
Escola como um ambiente que propicia relações entre as crianças. O racismo no Brasil, bem como o preconceito e a discriminação racial, eles são produzidos através das práticas sociais mais simples, instituídas aí pela família, pela escola. Essas práticas, elas são fundamentadas numa ideologia da superioridade branca. A escola, ela é aí um ambiente privilegiado para o desenvolvimento afetivo e cognitivo de seus educandos. As experiências que as crianças têm nesse ambiente, seja com outras crianças ou adultos, vão lhes possibilitar modos diferentes de leitura e compreensão do mundo, podendo ser experiências boas ou ruins, dependendo aí de seus mediadores. A criança negra ou branca, ela vai construir o seu autoconhecimento a partir de julgamentos e corporações, às quais é submetido, tornando-se sensíveis ao tratamento benevolente ou hostil dos seus sujeitos inclusos no seu meio social. Esse tratamento que proporciona esse tipo de tratamento que vai lhe proporcionar a percepção da autoimagem corporal e da sua autoestima. Experiências escolares. No ambiente escolar, a criança negra ela toma contato com todo um processo histórico de uma subjetividade, baseado no negro caricatural, construído com base nos estereótipos negativos, sendo aí construídos socialmente. É na escola onde a criança ela conhece o significado de ser negro. A diferença torna-se clara, com toda a carga negativa do significado da diferença racial, do significado de ser negro na sociedade. Os padrões estéticos estabelecidos por pessoas significativas para elas vai influir fortemente sobre a percepção que o sujeito tem de si, a sua autoimagem e o seu autoconceito. As relações conflituosas vivenciadas pelas crianças negras na escola podem trazer sérios danos à sua estrutura psíquica, que, consequentemente, os leva a experimentar sentimentos de baixa autoestima, insegurança e desvalorização, bem como a autorrejeição. Diante da presença dos sentimentos e ideias negativas, preconceituosas e estereotipadas historicamente sobre o negro, a escola ela acaba não reconhecendo os aspectos socioculturais da população negra como status de valor para a humanidade. Apesar de ser incluso no currículo da base comum aulas relacionadas às origens brasileiras e também projetos voltados a este tema, ainda essa representação é vista como bastante precária.